Muita paz a todos. E para a ambientação, né, para o preparo para a prece, vamos ler do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 67, lição 67, A Melhor Medida. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago, capítulo 1, versículo 4. Mais que as doenças vulgares do corpo, sofres os problemas da alma, agravando-te a tensão cada dia. Mais que os micróbios patogênicos a te assaltarem os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-te as fibras da alma. Levantas-te cada manhã, muita vez com as lutas da véspera, e antes que te reharmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensivos. Prestas longas explicações a benefício da tranquilidade ambiente. Contudo, mal terminas o arrazoado afetuoso a quem te malsine a palavra, complicando as questões em torno. Movimentas correção e sinceridade, honrando os próprios deveres. Movimentas correção e sinceridade, honrando os próprios deveres. Todavia, quando te julgas a cavaleiro de toda crítica, aparece alguém arrastando-te o coração ao mercado da injúria. Empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém. Contudo, quando te crês em segurança no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos. Entretanto, à frente de toda dificuldade, não te lastimes, nem desfaleças. Para toda perturbação, a paciência é a melhor medida. Silencia e abençoa sempre, porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra voltarão novamente à luz. Esquecido, usa a paciência e ajuda sem exigir. Insultado, recorre à paciência e esquece o mal. Em todas as dores, arrima-te a paciência. Em todo embaraço, espera com paciência. Todo progresso humano surge da paciência divina. Conserva-te, pois, na força da paciência e onde estejas, farás sempre o melhor. Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Vamos então, nesse momento, agradecermos a Deus, a Jesus, a esses bondosos amigos espirituais, por esta manhã maravilhosa, pela bênção de estarmos aqui, mais uma vez, reunidos em Teu nome, Senhor, para mais um estudo, esclarecimento e consolo, através dessa doutrina maravilhosa. Te rogamos bênçãos para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, por aqueles irmãos que aqui não poderão estar, mas que essas vibrações de amor e paz possam chegar a todos os lugares onde haja dor, onde haja sofrimento, qualquer tipo de aflição, Senhor. Te rogamos pela irmã que hoje será intérprete da Tua mensagem. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Vamos partir para a nossa exposição, né? A nossa expositora hoje é a irmã Leila de Sara dos Santos, ela é trabalhadora aqui da nossa casa. E hoje fará a explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos,
O item 7, a paciência. Vibremos com a nossa irmã. Muito bom dia, Papai do Céu continua nos abençoando, que a gente consiga receber todas as boas energias que a gente se propôs a receber quando viemos aqui, né? E que a gente consiga entender a nossa doutrina espírita. Muita paz para todos nós. Hoje nós estamos no capítulo 9, os que são brandos e pacíficos. E aqui, nas instruções dos espíritos, já foi estudado semana passada a afabilidade e a doçura, e hoje com o item 7 nós vamos estudar sobre a paciência. O espírito que nos fala, ele se designa um espírito amigo, então não temos a certeza de quem é esse irmão. É de Reis, 1862. A gente vai ler, como o item é muito pequenininho, a gente vai ler um pouquinho e eu vou acrescentar com outras obras também da doutrina espírita e sobre uma dissertação que eu achei sobre psicologia na internet, que é muito pertinente ao nosso estudo. E o espírito começa assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Aí quando a gente lê e ouve, né? Quem quer sentir dor? Quem quer ser eleito de Deus para sentir dor? Ninguém, né? Mas conforme a gente vai estudando a doutrina espírita, a gente entende que não é a dor pela dor, né? É um burilamento que o espírito passa para poder se aperfeiçoar, para poder amadurecer. E muitas dessas dores, não vou precisar em estatística, né? Mas muitas dessas dores nem precisaríamos estar passando. Quando a gente vê lá no capítulo 5, causas atuais das aflições, né? Causas anteriores, a gente percebe que algumas situações que estamos vivenciando não estavam na nossa trajetória, não estavam no nosso planejamento, mas por conta do nosso livre-arbítrio, por conta de algumas escolhas equivocadas que a gente faz, acabamos passando por algumas dores, alguns sofrimentos. Mas eu quero entender, quando ela diz eleitos, é porque a gente já tem condições de passar por aquela situação com maturidade espiritual. Então, como Jesus falou, né? Não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, se a gente está passando por uma situação, teoricamente, a gente tem condições de passar por aquela situação. É que, às vezes a gente se sente fraquejado, né? Não tem condições, não é para mim, por que eu estou passando por isso? Porque a gente não entende ainda o real valor que a gente tem como filhos de Deus, né? Como amigos de Jesus. E é por isso que a gente está aqui hoje, para reavivar a nossa fé e reestudar aquilo que a gente já estuda sempre, mas a gente precisa relembrar. Então, voltando aqui, o Espírito diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Então, o Espírito vem botando ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Ele vem pontuando para nós todas as situações que ele deseja, todas as ações que ele deseja que a gente faça. Então, ele fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Depois diz para a gente não se afligir quando a gente estiver sofrendo. E fala assim: antes, bendizei-te Deus onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para agora no céu. Então, por quê? Como é que a gente vai conseguir essa glória? Quando a gente amadurecer. Quando a gente evoluir um pouquinho mais. Quantos de nós já passou por muitos percalços, muitas situações que a gente avalia hoje e pensa assim: nossa, como é que eu consegui superar isso? Nem estou acreditando, mas superou. Superou com a ajuda de amigos, né? Aquela rede de apoio. Superou com a ajuda da mãe, do pai. Superou sozinho, que em algumas situações é a gente e Deus mesmo, não tem jeito. Bora, vai, recorre aí a tua fé, os teus conhecimentos e vai. Mas a gente superou. E a gente fica surpreso. Como superou? Tem situações desastrosas na nossa vida que às vezes a gente comenta com um amigo rindo. Mas na ocasião a gente não riu. Por quê? Porque a gente superou. Então, quando o Espírito diz aqui, ó, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para agora no céu. A gente só consegue ter essa consciência depois que a gente atinge um nível de equilíbrio. A gente costuma falar do furacão, né? Quando a gente está no meio do furacão,
A gente quer chorar, a gente quer se revoltar, a gente quer se vingar, a gente quer murmurar, por que eu estou passando por isso? Mas depois depois daquele surto, né? Surtamos, choramos, brigamos, mas, agora eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que tomar uma atitude. Eu não posso ficar igual criança, jogada no chão, me batendo, ou então deitada na cama, chorando. Chega um momento que a gente cansa. É igual o mal, né? Os espíritos dizem que aquele espírito que está lá renitente no mal, chega um dia que aquele mal cansa. Ele cansa de se vingar. A mesma coisa a gente cansa de chorar, a gente cansa de se entristecer, a gente quer enxergar o sol, a gente quer enxergar o céu azul, a gente quer sorrir, a gente quer dançar, a gente quer brincar. E para isso a gente precisa fazer um movimento. Né? A gente precisa ter esse empenho, esse esforço. E esse tópico é sobre a paciência por conta disso. A gente precisa ter paciência conosco. Às vezes a gente não tem paciência com a gente e não tem paciência com o outro. Então é um movimento recíproco. Eu vou tentar ter paciência comigo, compreender as minhas limitações, compreender até onde eu posso ir. Quando eu não puder chegar naquele patamar, eu tenho que botar o meu orgulho abaixo, ter humildade de pedir ajuda. Primeiro a Jesus. Jesus me ajuda, eu não estou conseguindo. E depois aos amigos, aos irmãos, né, irmãos consanguíneos, a quem estiver próximo. Porque tem pessoas que não pedem por arrogância, ou não pedem porque não querem incomodar. Minha mãe já tem tantos problemas, eu vou incomodá-la com mais um problema. Meu irmão já está cheio de coisa para fazer, eu vou incomodá-la com mais uma coisa. E às vezes a família está ali disposta a te ajudar, mas por conta desse não querer incomodar, a gente não participa as pessoas das situações que a gente está passando. Isso também é paciência. Paciência também inclui isso. E mais adiante o Espírito diz assim, sede paciente. Percebam que ele fez um preâmbulo primeiro, mostrou para nós que a gente vai sentir dor, que a gente vai passar por aflições, mostrou a grandiosidade de Deus. A gente tem que louvar a Deus, a gente não tem que se revoltar com o Pai, que a gente fica logo questionando Deus, né? Como se nós fôssemos maior do que a inteligência suprema, né? Então, agora que o Espírito vai falar de paciência. Percebam que num item tão curtinho, quanta coisa esse Espírito diz para nós. E às vezes a gente passa assim, né, rapidinho na leitura, mas não apreende o que o Espírito quer dizer para nós. E ele diz assim, sede paciente. Então, seja paciente. Será que é fácil ter paciência, ser paciente? A gente sabe que não é. Se fosse fácil, os Espíritos não estavam nos orientando, né? Ele diz assim, a paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Uma frase tão curta, com tantas informações. Primeiro ele diz que a paciência também é uma caridade. O que a gente entende por caridade? Caridade é eu doar o que eu tenho para o outro. Caridade é eu separar minhas vestimentas lá em bom estado, que eu não uso mais. Caridade é eu emprestar meu ombro. Caridade é eu ouvir o outro. Caridade é eu tenho um dinheirinho sobrando dor. Mas ela diz aqui, o Espírito, que caridade também, né, que a paciência também é uma lei de caridade. E diz que é ensinada pelo Cristo, que é enviado de Deus. Então, a paciência é uma caridade. O Espírito diz que a gente tem que praticar a caridade. Diz que a caridade, diz que a paciência é uma lei de caridade. E diz que quem nos ensinou foi o Cristo. E ainda diz que o Cristo foi enviado de Deus, numa simples frase. Esse Espírito não é evoluído, gente? Olha quanta evolução aí. Aí, mais adiante, o Espírito diz. Aí vai explicar para a gente o que é caridade. Porque já que ele falou que a paciência também é uma caridade, ele vem falando aqui sobre a caridade. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. A gente conhece pessoas que têm algumas posses, né? O que mesmo que não tem. Às vezes dá o dinheiro para se livrar da pessoa. Ela não dá de coração, né? Então, por isso que o Espírito diz que é mais fácil. E às vezes também, em algumas situações, é para a pessoa se sentir quite com Deus. Estou dando tanto, eu estou quite, hein? Então, é isso que ela fala, o Espírito fala, que é a mais fácil de todas. Mas diz de outra caridade também.
Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. Se o Espírito diz que é penosa, é porque é difícil. Não é fácil praticar essa caridade. Que caridade seria essa? Aí o Espírito diz: há de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então esse Espírito está nos convocando a sermos pacientes, principalmente com aquele que bota aquela pedrinha no nosso sapato, está sempre ali com a gente. Nós já estudamos aqui a lei de reencarnação, estudamos sobre planejamento espiritual. Então, normalmente, quando a gente está na caminhada com uma pessoa que nos testa a paciência, algum comprometimento moral a gente tem com essa pessoa. No Evangelho segundo o Espiritismo, acho que é lá no item 9, do honrar pai e mãe, posso estar enganada, tá, gente? O Espírito fala para a gente sobre a ingratidão dos filhos. E tem um trechinho que ele fala assim, que o Espírito ele fica um tempo na espiritualidade, né, estuda, e depois ele vai solicitar um corpo lá junto com o seu protetor para ele poder reencarnar. E o Espírito pergunta para a gente: qual é a decisão desse Espírito? Ele vai falir, vai dar tudo certo? Vai depender da boa vontade do Espírito. Por quê? Quando a gente está em contato com uma pessoa que nos causa irritabilidade, que nos causa repulsa, é muito difícil ter paciência, né? E ele vai falar, e chega um momento que ele fala assim, o Espírito fala assim: qual dos dois errou? Não importa. Quem errou, quem acertou, quem está pagando, quem não está pagando. O importante é que os dois estão ali para aprender. Cai nesse caso aqui da paciência. A gente precisa ter paciência com esse que está nos colocando à prova essa paciência. É isso que o Espírito está falando. Essa caridade é a mais meritória. Essa é a mais penosa. Porque por mais que a gente diga, né, que uma encarnação diante da imortalidade, diante da eternidade é um tempinho curtinho, para nós que vivemos aqui no plano físico, 50 anos para a gente é muita coisa. Você vê 50 anos convivendo com uma pessoa que está sempre colocando tua paciência própria, está sempre te dando a rasteira, está sempre sendo ingrato, está sempre te devolvendo uma palavra. Tudo que você fala para essa pessoa está errado. Isso de uma pessoa só, fora as outras pessoas que a gente encontra na caminhada. Então é totalmente pertinente isso que esse Espírito está falando aqui. Aí, o que eu peguei? Eu peguei esse livro aqui, que de pequenino não tem nada, é o livro Coragem, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por diversos espíritos. Lá no capítulo 3, quem nos dá a mensagem é o espírito Albino Teixeira. Eu não vou ler a mensagem toda não, tá, gente? Por causa do nosso tempo. Mas ele fala, o título da mensagem é Cultivando a Paciência. E ele começa falando, ele fala uma coisa e depois ele vai discorrendo o porquê daquela coisa. Por exemplo, cultivando a paciência. Se você foi vítima de preterição, ou seja, de desprezo, se você foi vítima de desprezo em serviço, reconhecerá que isso aconteceu em favor da sua elevação de nível. Então ele vem falando uma situação que a gente passa e vem dando uma justificativa para poder levantar nossa moral. Aí ele fala assim, se você foi vítima de preterição em serviço, se perdeu o emprego ante a perseguição de alguém que lhe cobiçou o lugar, isso acontece, né? Às vezes você dá o seu melhor numa empresa, numa firma, num trabalho, e vem alguém te dá uma rasteira e pega a sua vaga. Se um companheiro lhe atravessou o caminho, atrapalhando-lhe um negócio, com transações mais lucrativas para ele, se determinada criatura lhe tomou a residência, você perdeu a moradia da noite para o dia, né? E tomou a residência manejando processos inconfessáveis, ou seja, alguma atitude aí corruptiva, né? Se um amigo lhe prejudica os interesses, subtraindo-lhe oportunidades de progresso e ajustamento econômico, aí ele fala, guarde a certeza de que outras portas se lhe descerrarão mais amplas aos ensejos de paz e prosperidade. Então ele vem dizendo todas as coisas que podem acontecer, mas isso tem uma condição. E essa condição a gente só vai ver no final dessa mensagem. Albino Teixeira fala assim, mas
Nunca pretiras, ou seja, despreze, nunca despreze, não persigas, não atrapalhes, não desconsideres, não menospreze, nem prejudiques a ninguém. Porque a gente pode querer fazer a retaliação com quem nos prejudicou, né? Porque sofrer é muito diferente de fazer sofrer. Então, se alguém me fez sofrer, a dívida é desse alguém, não é minha. Agora, se eu faço a retaliação e faço outros sofrerem, ou essa pessoa sofrer, a dívida é minha também. Então, ele diz, porque sofrer é muito diferente de fazer sofrer. E a dívida é sempre uma carga dolorosa para quem a contrai. Então, por isso que o título aqui, ele fala, cultivando a paciência. Diante de uma situação de contrariedade, é melhor que a gente busque a paciência, como o Albino Teixeira está falando aqui, como esse Espírito está falando aqui para a gente no Evangelho. Mas será que é fácil? Não é muito fácil. Para aquelas pessoas que já vem buscando aquilo, já se tornou um hábito, rapidinho ela recorre à paciência, recorre à oração, recorre às dores antigas, né? Opa, já passei por isso. Já vi esse filme e o final é muito triste. Então você recorre à sua experiência, à sua bagagem. Mas às vezes a gente fica tão cego de raiva, né? Da cólera, que é um outro tema também desse capítulo, que a gente não consegue visualizar, embora a gente saiba, que lá no futuro, se eu agir com impaciência, com irritabilidade, com revanche, eu também estarei no mesmo barco que esses amigos que fizeram isso comigo. E não é isso que o Espírito propõe aqui para nós. Ele propõe que a gente consiga ser forte, que a gente tenha coragem e consiga superar essa adversidade. Antes da gente partir para o final, que já é os dois últimos parágrafos, eu peguei aqui a definição de paciência. Que paciência parece tão simples para a gente, né? Paciência é eu engolir sapo. Paciência é eu me calar. Mas tem uma etimologia essa palavra. A palavra paciência vem do latim patientia, que significa resistência, submissão. Deriva do verbo patior, que significa sofrer. Aí a gente vai falar assim, então eu tenho que sofrer e deixar todo mundo me maltratar. Não se trata disso, né? Quando a gente fala submissão a Deus, submissão à aprendizagem. A gente tem algumas perguntinhas básicas, né? Quando a gente passa por alguma situação, a gente fala assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com essa situação? Porque aí a gente muda o viés do problema, né? Porque se eu ficar só como é que é o termo que a gente usa? Só como vítima, me vitimizando, por que comigo, por que agora, por que nesse momento eu não consigo sair do problema. Agora, se eu busco entender, sair do olho do furacão, né, como a gente diz, a gente consegue um pouquinho vislumbrar uma solução. Não é de pronto, gente. A doutrina espírita não nos dá receita de bolo. O que um consegue não quer dizer que o outro vai conseguir. A situação de um pode doer mais naquele indivíduo e doer menos no outro, né? Então, a gente não dita regras. É sempre a questão do livre-arbítrio e de como você está emocionalmente naquele momento. Às vezes já está passando por uma situação difícil e vem mais uma outra que é só a gotinha que faltava transbordar o pote, né? Mas ainda falando sobre a etimologia, tem algumas definições. A palavra paciência pode significar indulgência, leniência, humildade. Que leniência? É brandura, suavidade, mansidão. Tudo a ver com o nosso capítulo aqui do Evangelho. E tinha alguns dizeres também que eu achei pertinente trazer. A paciência é uma virtude que se baseia no autocontrole emocional. Então, quem consegue ter esse autocontrole emocional, consegue ter paciência nos momentos primordiais. Que às vezes a gente só vai ter a paciência um pouquinho depois que a gente reflete. Mas tem situações que envolvem pronta resposta. Não tem como você ir para casa, pensar, para depois agir com paciência. Você tem que ter paciência naquele momento.
Então, quando a gente busca o controle emocional, pode ser que a gente consiga dar uma pronta resposta equilibrada e depois, com o tempo, refletir um pouquinho mais. Então, isso que está aqui eu achei pertinente. É a capacidade de suportar situações desagradáveis, injúrias e incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. Como a gente viu ali na mensagem inicial, que Emmanuel fala para a gente não ter irritabilidade, não devolver com a mesma moeda, né? A paciência é uma espécie de coragem que nos faz suportar os reveses da vida, porque todos nós vamos passar por situações complicadas. Esse é o nosso burilamento, esse é o nosso aprendizado, e foi por isso que a gente reencarnou, para superar algumas questões. Vamos conseguir superar todas? Não sei, talvez não. Talvez nem seja essa a proposta da reencarnação, mas que a gente consiga superar a maior parte, ou algumas. Não podemos retornar do mesmo jeito que a gente chegou aqui, né? A paciência é uma espécie de coragem que nos faz suportar os reveses da vida sem testemunhas e sem elogios. Porque alguns de nós mantivemos a paciência, assim, pode ter algum espírito aqui que está me vendo dar escândalo, então vou agir com calma, porque tem gente aqui me observando. Não, essa pessoa faz para ela mesma e para Deus. Não tem ninguém ali, nem para elogiar, nem para criticar. Então ela já aprendeu que é muito importante para essa pessoa manter esse equilíbrio, porque numa atitude de pronta resposta ela já tem esse ganho, ela já aprendeu. Mas como ainda somos espíritos imperfeitos, pode acontecer da gente não ter a paciência e está tudo bem. A gente tenta da próxima vez. O que não podemos é desistir. Aí também, eu peguei de um blog, é um trabalho que é realizado de uma instituição chamada Síntese. É um centro de estudos de aprendizagem que envolve psicologia e psicopedagogia. E a blogueira, a pessoa responsável, o título não é meu, né? Eu podia até falar, esse texto é meu, mas não é. Virgínia Alice de Oliveira. Foi um texto publicado no ano da pandemia, 2020, no dia 8 de julho. E ela faz algumas considerações aqui. Ela fala que assim podemos refletir que paciência está muito mais próximo do sentimento de aguentar e sofrer, mas também, para a nossa sorte, sua raiz está na origem da palavra simpatia. Então, quando a gente fala aqui de indulgência, leniência, humildade, é porque a gente está tentando não se colocar acima do outro, mas compreender que o outro está agindo daquela forma com a gente, porque ele está no momento dele. A gente não vai servir de saco de pancada, mas a gente vai poder tentar bloquear a influência perniciosa que o outro está manifestando com relação a nós, para que a gente mantenha esse equilíbrio. Só para finalizar aqui a passagem dela, ela diz assim, ter paciência, investir na possibilidade de ter paciência, é ter consciência de que precisamos aguentar e de que estamos sofrendo, mas de que não é necessário viver um sofrimento que nos leva à consumição. Então, aí eu trouxe para a nossa doutrina. A doutrina fala para a gente ter resignação, mas em nenhum momento fala para a gente não se defender. Então, como é que eu me defendo? Através da prece, através de não desejar o mal para o outro, orar pelo outro, como Jesus fala, orar pelos seus inimigos, seus adversários. Então, eu vou estar passando por uma situação, eu vou ter essa resignação, mas não é aquela resignação, minha culpa pode chegar aqui e me fazer sofrer à vontade, vai ficar por isso mesmo. Não é assim. E o que ela fala tem muito a ver com a doutrina. E ela diz assim, quando fazemos esse movimento, damos uma oportunidade para encarar a realidade, enxergando a luz no final do túnel, a qual pode iluminar nossa caminhada. Tudo a ver com a doutrina espírita. O espírito aqui diz tudo isso para nós porque ele quer a nossa iluminação. A gente não vai ficar mais nadando, né, ou vertendo na sombra. Porque quando a gente está com raiva, quando a gente não tem paciência, parece que aquele pensamento fica cristalizado na nossa mente. A pessoa fala uma coisa para a gente, aquela frase da pessoa fica toda hora na nossa mente. E é aí que a gente tem que pedir auxílio à espiritualidade. Afasta de mim esse cálice, orar pela pessoa, visualizar a gente dando a mão para essa pessoa junto com Jesus, Jesus pegando na mão dela, pegando na nossa mão, visualizações. A gente tem vários recursos que a espiritualidade nos dá.
tem alguns trabalhos que a gente oferece uma abraçada de flores para aquela pessoa. É uma forma de estar desejando, já que a gente não consegue ainda o contato físico, que mentalmente a gente se imagine se perdoando e perdoando aquela pessoa. São movimentos que a gente pode fazer que vai nos auxiliar, e se porventura estiver algum espírito reforçando esse sentimento ruim em nós, ele também vai ter que ser evangelizado junto conosco, então ele vai partir para outra. Então, são várias situações. E voltando aqui ao Evangelho, o Espírito continua no penúltimo parágrafo. Ele reconhece que é difícil esse movimento para nós. Ele diz assim, ó: a vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Então, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra coisinha por lá, aquilo vai machucando a gente, vai magoando, e é difícil, às vezes, nos libertarmos dessas situações. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Ele está pedindo para a gente colocar na balança. Eu tenho essas situações aqui para resolver, que alguns chamam de encrenca, né? São as minhas situações quando eu reencarnei, que são os deveres. E tenho outras situações aqui de consolações que a espiritualidade me dá. O que eu ponho na balança? Eu tenho mais consolação, ajuda, auxílio, ou eu tenho mais problemas? Se a gente for grato, a gente vai reconhecer que a gente tem mais bênçãos do que situações dificultosas. É isso que ele está falando. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra à frente. Então, quando está sempre olhando para baixo, literalmente, né? A gente não consegue vislumbrar tanta coisa na natureza, a gente não consegue, até a respiração nossa fica difícil, quando está sempre com a cabeça curvada. Aí no final ele diz: coragem, amigos. Está aqui um ponto de exclamação para a gente: coragem. Tendes no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Porque eu comentei aqui no início, a gente veio com propósito. A gente veio para resolver algumas questões, para amadurecer espiritualmente, né? E buscar esse amadurecimento é a nossa proposta. Só que o Cristo veio, ele não tinha essa necessidade, ele veio por nós, para nos auxiliar. Quando ele viu que estava difícil a coisa, deixa eu ir lá para dar um exemplo para esse povo. E ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia. Então, o fato de eu decepcionar com uma coleguinha aqui e outra coleguinha ali, é injusto eu querer imputar nela, acreditar ela, uma ascensão que nem ela nem eu temos. Ela também está na luta, então é natural que ela também tenha dificuldade. Então, eu tenho que aprender a perdoar esse meu irmão. E o Cristo não tinha de se beneficiar e veio aqui e sofreu tudo que sofreu. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, quem é cristão está amadurecido, né? Não está evoluído, mas está amadurecido para estudar um pouquinho mais os ensinamentos do Cristo, sabe que precisa perdoar, tirar aquela mochila pesada das costas, limpar o coração, tornar o coração puro, sabe que precisa se perdoar, porque quando a gente não se perdoa, a gente abre portas para a espiritualidade malfazeja dominar a nossa mente. A gente sabe que precisa fazer movimentos de caridade, muitos de nós não conseguimos ainda fazer a caridade plena. Isso é tudo um trabalho de formiguinha. A gente só não pode desistir. E precisamos, como o Espírito falou aqui, de coragem para todos esses movimentos. O tema não se esgota aqui, a gente vai voltar a falar de paciência um dia, mas que a gente leve essa mensagem do Espírito, né, que está sempre falando conosco, para a gente conseguir ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada, ter paciência conosco, com o próximo, e conseguir viver nesse mundo que está no processo de regeneração. Muita paz para todos nós, além de paz, muito bem para nós. Obrigada pela oportunidade. Nós agradecemos, né, a nossa irmã Leila pela linda mensagem, né, que levaremos para nós refletirmos, né, sobre a nossa paciência. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez,
reunidos em teu nome. Agradecidos por esta oportunidade de termos aqui estado, ouvindo os teus ensinamentos, ouvindo essas reflexões maravilhosas para a nossa vida. Mas te rogamos também, Senhor, por todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, todos que estejamos passando por algum tipo de aflição, de dor, de sofrimento, de necessidade, de enfermidade, que nesse momento os bons espíritos possam estar atendendo a cada um de nós nas nossas necessidades, que possamos sairmos daqui melhores do que quando chegamos, fortalecidos na tua fé, levando esta paz que reina. Graças a Deus. Agradecemos a presença de todos e convidamos para uma próxima. Até a próxima semana ou amanhã à noite estaremos aqui. Muita paz.